assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O clima dessa história já entra num tom de reconstrução pessoal. O Dr. Nate Samuels, vivido pelo Idris Elba, chega com aquele olhar de quem está tentando respirar fundo depois de uma vida que desabou. Ele está levando as duas filhas para um lugar cheio de lembranças da mãe delas, tentando de algum jeito consertar uma relação que ficou cheia de rachaduras depois da perda. Sabe quando você tenta juntar a família de novo num lugar que vocês amavam, achando que isso vai surtir algum efeito mágico? Nate está exatamente nessa vibe, esperando que o lugar cure as meninas e que a viagem cure ele. Mas não é bem isso que acontece. Pelo menos não do jeito fácil. A Savannah já dá sua primeira encarada quando eles encontram Martin, amigo antigo, guia experiente e aquele cara que você gostaria de ter do seu lado se um leão aparecesse de mau humor. Ele é o tipo de personagem que já conhece a selva como se fosse o quintal de casa, e esse detalhe vai importar muito quando as coisas começarem a desandar. E olha, desandar é pouco. A selva inteira parece entrar num modo caça ao humano depois que um leão decide que o homem é seu novo inimigo número 1. Ele é apenas um animal furioso, selvagem, movido por instinto. Um instinto que foi quebrado pela ação humana. E é exatamente isso que cria toda a atenção. A sensação de que você está diante de algo real. Algo que poderia acontecer. A fera é rápida, inteligente, estratégica e completamente focada. E os humanos? Bom, os humanos vão tentar sobreviver. Quando a família Samuels pisa em solo africano, você já sente no ar aquele misto de expectativa e silêncio pesado. É como se cada um tivesse carregando uma mala invisível, muito mais pesada do que aquela com roupas e protetor solar. Nate, as filhas Meredith e Nora, e toda a dor que eles tentam fingir que está controlada, todo mundo chega com a esperança de que essa viagem possa ser um ponto de virada. Mas logo fica claro que não vai ser tão fácil assim. A paisagem é linda, quente, cheia de vida, e ao mesmo tempo dá aquela sensação de que a natureza está observando cada passo deles. É uma mistura de beleza e alerta, sabe? Aquele tipo de lugar que parece dizer: seja bem-vindo, mas pisa devagar. E aí aparece Martin, amigo de longa data, com aquele sorriso de quem conhece a Savannah como se fosse o quintal de casa. Ele tem aquele jeito de tio experiente, meio bronco, meio gentil, e que fala com a Savannah como se fosse gente. Ele é quem vai apresentar tudo para a família, e sem querer saber, vai apresentar também o perigo. Logo nos primeiros momentos, já dá para ver que Nate quer ser aquele pai perfeito, cheio de cuidados, tentando agradar, tentando se reaproximar das filhas. Só que qualquer pessoa que já viveu um luto sabe, não é tão simples assim. As meninas ainda estão magoadas, especialmente Meredith, que carrega no olhar uma mistura de raiva mal resolvida e saudade reprimida. Nora tenta ser o meio termo, mas também está navegando nesse mar emocional, nadando mal inclusive. A Savannah parece respirar junto com a família. Ora calma, ora tensa. Quando eles sobem no carro para começar o passeio, dá para ver que a viagem tem aquele propósito bonito de reconexão, mas também aquele clima interno de vamos evitar discutir para não estragar tudo. E é aí que os primeiros passos para dentro da savana começam. E você já sente que aquela tranquilidade não vai durar muito. O filme faz questão de te colocar dentro da paisagem. É como se você tivesse sentado no banco traseiro com as meninas, vendo tudo pela janela. As árvores gigantes, a poeira levantando, as sombras longas dos animais ao longe. Martin explica sobre a vida selvagem, sobre o comportamento dos leões, sobre como tudo ali segue um equilíbrio natural. Só que esse equilíbrio, como a gente logo descobre, já está rompido, e de um jeito bem feio. A primeira pista disso aparece quando eles visitam uma aldeia que deveria estar cheia de vida, mas está silenciosa, abandonada, quase congelada no tempo. Aquele tipo de silêncio que arrepia até quem nunca pisou na África. Nate percebe isso na hora, mas não quer alarmar as meninas.
Martin, por outro lado, já sabe que aquilo é sinal de problema. Ele caminha devagar, examina as marcas e vai percebendo que algo passou por ali. Algo grande, forte e furioso. E aí vem a cena-chave daquela virada de clima. Eles encontram corpos, atacados por um leão, mas de forma não normal. É um ataque sem propósito de caça, sem evidência de alimentação. Só destruição. Aquele tipo de violência que um animal só pratica quando está completamente fora de si. E a savana, antes bonita e calma, parece ganhar outra face. É como se o sol ficasse mais quente, o vento mais seco, e tudo ao redor começasse a observar em silêncio. A família sente. As meninas começam a ficar tensas, questionam, procuram entender. Nate tenta manter a calma, dá resposta evasiva, tenta fazer de conta que é só um incidente isolado. Mas Martin sabe que não é. A fera está por perto. E pior, está à procura. E quando o filme mostra o primeiro sinal do leão, não é através de um ataque explosivo, mas de um sussurro da natureza. Árvores balançando, pegadas grandes demais, um rugido distante que parece vir de todos os lados. A savana, antes um cenário, vira um personagem. E um personagem que está tentando avisar. Corre. A partir do momento em que a savana começa a falar, você já percebe que algo está prestes a estourar. E claro, não demora muito até que a fera deixe de ser apenas um rugido ao longe. O clima muda completamente. Aquela sensação de passeio começa a se dissolver e o ar fica mais pesado, como se até os pássaros tivessem decidido ficar quietos para não chamar atenção. É o tipo de silêncio que só acontece quando o perigo está perto demais. Martin tenta manter a calma, mas a verdade é que você vê no rosto dele a preocupação real. Aquele homem que conhece a savana como ninguém, sabe que quando um leão ataca uma aldeia inteira sem motivo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E quando o especialista está com medo, você também fica. Eles retornam ao veículo e é aí que o filme começa a aumentar a tensão de um jeito que te prende. Nate tenta fazer as meninas se sentirem seguras, fala com aquele tom de pai que quer controlar tudo, mesmo sem saber exatamente como fazer isso. Meredith e Nora estão inquietas, percebendo piece by piece que aquilo não é só um problema com um animal solitário, é uma ameaça real e grande. Quando o primeiro ataque acontece, ele não é anunciado com um grande rugido cinematográfico, nada disso. O filme opta por algo muito mais assustador. Rapidez. Em frações de segundo, o leão surge no meio da estrada, atropelando a lógica e as expectativas. Ele aparece como uma sombra enorme, um vulto que se desfaz em pura força bruta. É aquele tipo de cena que você quase sente o impacto junto. Martin tenta reagir, Nate segura as meninas e o caos domina tudo. O carro vira ao mesmo tempo abrigo e armadilha. A fera circula, bate, raspa, pressiona com as patas, tenta achar qualquer brecha para alcançar a família. E o som disso, o metal cedendo, o vidro estalando, o ronco da respiração do leão, dá uma sensação de estar muito, muito perto do perigo, de um jeito desconfortável mesmo. Nate entra no modo sobrevivência. Aquele instinto que ele nem sabia mais que tinha explode. É uma combinação de desespero e coragem, do tipo que só aparece quando seus filhos estão em risco. E aquela culpa velha, aquela dor pela perda da esposa, tudo aquilo se transforma num combustível estranho, que o faz agir rápido, pensar rápido e encarar algo que ninguém deveria encarar sem um tanque de guerra, um leão totalmente fora de controle. O ataque é tão feroz e imprevisível que o carro acaba ficando praticamente inutilizado. A fera vai embora, mas não por desistir. É mais como se estivesse recuando para testar, observar, pensar. Sim, pensar. Porque o leão aqui não age como um animal comum. Ele é estratégico, paciente, quase como se carregasse uma inteligência moldada pelo trauma. E isso deixa tudo ainda mais assustador, porque dá a sensação de que ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando o silêncio volta, ele não traz alívio, traz medo. Aquele medo que te faz prender a respiração, esperando o próximo barulho. Nate tenta acalmar as filhas, mas agora não dá mais para fingir. Elas viram, elas sentiram, elas sabem que aquilo não é uma simples situação perigosa. É uma caçada.
E eles estão no papel errado. São as presas. Martin sai para tentar buscar ajuda, acreditando que talvez consiga encontrar reforços antes que o leão volte. Mas claro, você já sabe que isso não vai dar muito certo, porque a fera não está ali por acaso. E quando o filme mostra o que acontece com ele, é brutal, mas também previsível, porque a essa altura já ficou claro que o leão não está atacando por fome, ele está atacando por raiva, por vingança. Os caçadores destruíram seu bando e agora ele está devolvendo o horror que viveu. Enquanto isso, Nate fica com as meninas dentro do carro, tentando lidar com o medo crescente delas e com a própria insegurança. A temperatura sobe, a água acaba, o tanque de gasolina ameaça ficar seco. Tudo que podia dar errado, dá errado. E é aí que o filme mostra uma camada importante. Não é só sobre o leão, é sobre Nate encarando seus erros como pai. É sobre como, mesmo antes do ataque, ele já se sentia falhando com elas. Depois do ataque brutal e do desaparecimento de Martin, a savana fica com aquele silêncio que não é só silêncio, é aviso. É o tipo de quietude que faz até quem nunca pisou na África entender que alguma coisa terrível está prestes a acontecer. Nate sabe disso, as meninas também. É como se o ar ao redor tivesse ficando mais denso, mais quente, mais curto. E o pior, o carro, que era a única proteção razoável, agora está praticamente condenado. O clima dessa história já entra num tom de reconstrução pessoal. O Dr. Nate Samuels, vivido pelo Idris Elba, chega com aquele olhar de quem está tentando respirar fundo depois de uma vida que desabou. Ele está levando as duas filhas para um lugar cheio de lembranças da mãe delas, tentando de algum jeito consertar uma relação que ficou cheia de rachaduras depois da perda. Sabe quando você tenta juntar a família de novo num lugar que vocês amavam, achando que isso vai surtir algum efeito mágico? Nate está exatamente nessa vibe, esperando que o lugar cure as meninas e que a viagem cure ele. Mas não é bem isso que acontece. Pelo menos não do jeito fácil. A savana já dá sua primeira encarada quando eles encontram Martin, amigo antigo, guia experiente e aquele cara que você gostaria de ter do seu lado se um leão aparecesse de mau humor. Ele é o tipo de personagem que já conhece a selva como se fosse o quintal de casa, e esse detalhe vai importar muito quando as coisas começarem a desandar. E olha, desandar é pouco. A selva inteira parece entrar num modo caça ao humano depois que um leão decide que o homem é seu novo inimigo número 1. Ele é apenas um animal furioso, selvagem, movido por instinto. Um instinto que foi quebrado pela ação humana. E é exatamente isso que cria toda a atenção. A sensação de que você está diante de algo real. Algo que poderia acontecer. A fera é rápida, inteligente, estratégica e completamente focada. E os humanos? Bom, os humanos vão tentar sobreviver. Quando a família Samuels pisa em solo africano, você já sente no ar aquele misto de expectativa e silêncio pesado. É como se cada um tivesse carregando uma mala invisível, muito mais pesada do que aquela com roupas e protetor solar. Nate, as filhas Meredith e Nora, e toda a dor que eles tentam fingir que está controlada, todo mundo chega com a esperança de que essa viagem possa ser um ponto de virada. Mas logo fica claro que não vai ser tão fácil assim. A paisagem é linda, quente, cheia de vida, e ao mesmo tempo dá aquela sensação de que a natureza está observando cada passo deles. É uma mistura de beleza e alerta, sabe? Aquele tipo de lugar que parece dizer: seja bem-vindo, mas pisa devagar. E aí aparece Martin, amigo de longa data, com aquele sorriso de quem conhece a savana como se fosse o quintal de casa. Ele tem aquele jeito de tio experiente, meio bronco, meio gentil, e que fala com a savana como se fosse gente. Ele é quem vai apresentar tudo para a família, e sem querer saber, vai apresentar também o perigo. Logo nos primeiros momentos, já dá para ver que Nate quer ser aquele pai perfeito, cheio de cuidados, tentando agradar, tentando se reaproximar das filhas. Só que qualquer pessoa que já viveu um luto sabe, não é tão simples assim. As meninas ainda estão magoadas, especialmente Meredith, que carrega no olhar uma mistura de raiva mal resolvida e saudade reprimida. Nora tenta ser o meio termo, mas também está navegando nesse mar emocional, nadando mal inclusive.
A savana parece respirar junto com a família. Ora calma, ora tensa. Quando eles sobem no carro para começar o passeio, dá para ver que a viagem tem aquele propósito bonito de reconexão, mas também aquele clima interno de vamos evitar discutir para não estragar tudo. E é aí que os primeiros passos para dentro da savana começam. E você já sente que aquela tranquilidade não vai durar muito. O filme faz questão de te colocar dentro da paisagem. É como se você tivesse sentado no banco traseiro com as meninas, vendo tudo pela janela. As árvores gigantes, a poeira levantando, as sombras longas dos animais ao longe. Martin explica sobre a vida selvagem, sobre o comportamento dos leões, sobre como tudo ali segue um equilíbrio natural. Só que esse equilíbrio, como a gente logo descobre, já está rompido, e de um jeito bem feio. A primeira pista disso aparece quando eles visitam uma aldeia que deveria estar cheia de vida, mas está silenciosa, abandonada, quase congelada no tempo. Aquele tipo de silêncio que arrepia até quem nunca pisou na África. Nate percebe isso na hora, mas não quer alarmar as meninas. Martin, por outro lado, já sabe que aquilo é sinal de problema. Ele caminha devagar, examina as marcas e vai percebendo que algo passou por ali. Algo grande, forte e furioso. E aí vem a cena-chave daquela virada de clima. Eles encontram corpos, atacados por um leão, mas de forma não normal. É um ataque sem propósito de caça, sem evidência de alimentação. Só destruição. Aquele tipo de violência que um animal só pratica quando está completamente fora de si. E a savana, antes bonita e calma, parece ganhar outra face. É como se o sol ficasse mais quente, o vento mais seco, e tudo ao redor começasse a observar em silêncio. A família sente. As meninas começam a ficar tensas, questionam, procuram entender. Nate tenta manter a calma, dá resposta evasiva, tenta fazer de conta que é só um incidente isolado. Mas Martin sabe que não é. A fera está por perto. E pior, está à procura. E quando o filme mostra o primeiro sinal do leão, não é através de um ataque explosivo, mas de um sussurro da natureza. Árvores balançando, pegadas grandes demais, um rugido distante que parece vir de todos os lados. A savana, antes um cenário, vira um personagem. E um personagem que está tentando avisar. Corre. A partir do momento em que a savana começa a falar, você já percebe que algo está prestes a estourar. E claro, não demora muito até que a fera deixe de ser apenas um rugido ao longe. O clima muda completamente. Aquela sensação de passeio começa a se dissolver e o ar fica mais pesado, como se até os pássaros tivessem decidido ficar quietos para não chamar atenção. É o tipo de silêncio que só acontece quando o perigo está perto demais. Martin tenta manter a calma, mas a verdade é que você vê no rosto dele a preocupação real. Aquele homem que conhece a savana como ninguém, sabe que quando um leão ataca uma aldeia inteira sem motivo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E quando o especialista está com medo, você também fica. Eles retornam ao veículo e é aí que o filme começa a aumentar a tensão de um jeito que te prende. Nate tenta fazer as meninas se sentirem seguras. Fala com aquele tom de pai que quer controlar tudo, mesmo sem saber exatamente como fazer isso. Meredith e Nora estão inquietas, percebendo piece by piece que aquilo não é só um problema com um animal solitário. É uma ameaça real e grande. Quando o primeiro ataque acontece, ele não é anunciado com um grande rugido cinematográfico. Nada disso. O filme opta por algo muito mais assustador. Rapidez. Em frações de segundo, o leão surge no meio da estrada, atropelando a lógica e as expectativas. Ele aparece como uma sombra enorme, um vulto que se desfaz em pura força bruta. É aquele tipo de cena que você quase sente o impacto junto. Martin tenta reagir, Nate segura as meninas e o caos domina tudo. O carro vira ao mesmo tempo abrigo e armadilha. A fera circula, bate, raspa, pressiona com as patas, tenta achar qualquer brecha para alcançar a família. E o som disso, o metal cedendo, o vidro estalando, o ronco da respiração do leão, dá uma sensação de estar muito, muito perto do perigo, de um jeito desconfortável mesmo.
Nate entra no modo sobrevivência. Aquele instinto que ele nem sabia mais que tinha explode. É uma combinação de desespero e coragem, do tipo que só aparece quando seus filhos estão em risco. E aquela culpa velha, aquela dor pela perda da esposa, tudo aquilo se transforma num combustível estranho que o faz agir rápido, pensar rápido e encarar algo que ninguém deveria encarar sem um tanque de guerra, um leão totalmente fora de controle. O ataque é tão feroz e imprevisível que o carro acaba ficando praticamente inutilizado. A fera vai embora, mas não por desistir. É mais como se estivesse recuando para testar, observar, pensar. Sim, pensar. Porque o leão aqui não age como um animal comum. Ele é estratégico, paciente, quase como se carregasse uma inteligência moldada pelo trauma. E isso deixa tudo ainda mais assustador, porque dá a sensação de que ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando o silêncio volta, ele não traz alívio, traz medo. Aquele medo que te faz prender a respiração, esperando o próximo barulho. Nate tenta acalmar as filhas, mas agora não dá mais para fingir. Elas viram, elas sentiram, elas sabem que aquilo não é uma simples situação perigosa. É uma caçada. E eles estão no papel errado. São as presas. Martin sai para tentar buscar ajuda, acreditando que talvez consiga encontrar reforços antes que o leão volte. Mas claro, você já sabe que isso não vai dar muito certo, porque a fera não está ali por acaso. E quando o filme mostra o que acontece com ele, é brutal, mas também previsível, porque a essa altura já ficou claro que o leão não está atacando por fome, ele está atacando por raiva, por vingança. Os caçadores destruíram seu bando e agora ele está devolvendo o horror que viveu. Enquanto isso, Nate fica com as meninas dentro do carro, tentando lidar com o medo crescente delas e com a própria insegurança. A temperatura sobe, a água acaba, o tanque de gasolina ameaça ficar seco. Tudo que podia dar errado, dá errado. E é aí que o filme mostra uma camada importante. Não é só sobre o leão, é sobre Nate encarando seus erros como pai. É sobre como, mesmo antes do ataque, ele já se sentia falhando com elas. Depois do ataque brutal e do desaparecimento de Martin, a savana fica com aquele silêncio que não é só silêncio, é aviso. É o tipo de quietude que faz até quem nunca pisou na África entender que alguma coisa terrível está prestes a acontecer. Nate sabe disso, as meninas também. É como se o ar ao redor tivesse ficando mais denso, mais quente, mais curto. E o pior, o carro, que era a única proteção razoável, agora está praticamente condenado. O clima dessa história já entra num tom de reconstrução pessoal. O Dr. Nate Samuels, vivido pelo Idris Elba, chega com aquele olhar de quem está tentando respirar fundo depois de uma vida que desabou. Ele está levando as duas filhas para um lugar cheio de lembranças da mãe delas, tentando de algum jeito consertar uma relação que ficou cheia de rachaduras depois da perda. Sabe quando você tenta juntar a família de novo num lugar que vocês amavam, achando que isso vai surtir algum efeito mágico? Nate tá exatamente nessa vibe, esperando que o lugar cure as meninas e que a viagem cure ele. Mas não é bem isso que acontece. Pelo menos não do jeito fácil. A savana já dá sua primeira encarada quando eles encontram Martin, amigo antigo, guia experiente e aquele cara que você gostaria de ter do seu lado se um leão aparecesse de mau humor. Ele é o tipo de personagem que já conhece a selva como se fosse o quintal de casa, e esse detalhe vai importar muito quando as coisas começarem a desandar. E olha, desandar é pouco. A selva inteira parece entrar num modo caça humano depois que um leão decide que o homem é seu novo inimigo número 1. Ele é apenas um animal furioso, selvagem, movido por instinto. Um instinto que foi quebrado pela ação humana. E é exatamente isso que cria toda a atenção. A sensação de que você está diante de algo real. Algo que poderia acontecer. A fera é rápida, inteligente, estratégica e completamente focada. E os humanos? Bom, os humanos vão tentar sobreviver. Quando a família Samuels pisa em solo africano, você já sente no ar aquele misto de expectativa e silêncio pesado. É como se cada um tivesse carregando uma mala invisível, muito mais pesada do que aquela com roupas e protetor solar. Nate, as filhas Meredith e Nora, e toda a dor que eles tentam fingir que está controlada, todo mundo chega com a esperança de que essa viagem possa ser um ponto de virada,
Mas logo fica claro que não vai ser tão fácil assim. A paisagem é linda, quente, cheia de vida, e ao mesmo tempo dá aquela sensação de que a natureza está observando cada passo deles. É uma mistura de beleza e alerta, sabe? Aquele tipo de lugar que parece dizer: seja bem-vindo, mas pisa devagar. E aí aparece Martin, amigo de longa data, com aquele sorriso de quem conhece a savana como se fosse o quintal de casa. Ele tem aquele jeito de tio experiente, meio bronco, meio gentil, e que fala com a savana como se fosse gente. Ele é quem vai apresentar tudo para a família, e sem querer saber, vai apresentar também o perigo. Logo nos primeiros momentos, já dá para ver que Nate quer ser aquele pai perfeito, cheio de cuidados, tentando agradar, tentando se reaproximar das filhas. Só que qualquer pessoa que já viveu um luto sabe, não é tão simples assim. As meninas ainda estão magoadas, especialmente Meredith, que carrega no olhar uma mistura de raiva mal resolvida e saudade reprimida. Nora tenta ser o meio termo, mas também está navegando nesse mar emocional, nadando mal inclusive. A savana parece respirar junto com a família. Ora calma, ora tensa. Quando eles sobem no carro para começar o passeio, dá para ver que a viagem tem aquele propósito bonito de reconexão, mas também aquele clima interno de vamos evitar discutir para não estragar tudo. E é aí que os primeiros passos para dentro da savana começam. E você já sente que aquela tranquilidade não vai durar muito. O filme faz questão de te colocar dentro da paisagem. É como se você tivesse sentado no banco traseiro com as meninas, vendo tudo pela janela. As árvores gigantes, a poeira levantando, as sombras longas dos animais ao longe. Martin explica sobre a vida selvagem, sobre o comportamento dos leões, sobre como tudo ali segue um equilíbrio natural. Só que esse equilíbrio, como a gente logo descobre, já está rompido, e de um jeito bem feio. A primeira pista disso aparece quando eles visitam uma aldeia que deveria estar cheia de vida, mas está silenciosa, abandonada, quase congelada no tempo. Aquele tipo de silêncio que arrepia até quem nunca pisou na África. Nate percebe isso na hora, mas não quer alarmar as meninas. Martin, por outro lado, já sabe que aquilo é sinal de problema. Ele caminha devagar, examina as marcas e vai percebendo que algo passou por ali. Algo grande, forte e furioso. E aí vem a cena-chave daquela virada de clima. Eles encontram corpos, atacados por um leão, mas de forma não normal. É um ataque sem propósito de caça, sem evidência de alimentação. Só destruição. Aquele tipo de violência que um animal só pratica quando está completamente fora de si. E a savana, antes bonita e calma, parece ganhar outra face. É como se o sol ficasse mais quente, o vento mais seco, e tudo ao redor começasse a observar em silêncio. A família sente. As meninas começam a ficar tensas, questionam, procuram entender. Nate tenta manter a calma, dá resposta evasiva, tenta fazer de conta que é só um incidente isolado. Mas Martin sabe que não é. A fera está por perto. E pior, está à procura. E quando o filme mostra o primeiro sinal do leão, não é através de um ataque explosivo, mas de um sussurro da natureza. Árvores balançando, pegadas grandes demais, um rugido distante que parece vir de todos os lados. A savana, antes um cenário, vira um personagem. E um personagem que está tentando avisar. Corre. A partir do momento em que a savana começa a falar, você já percebe que algo está prestes a estourar. E claro, não demora muito até que a fera deixe de ser apenas um rugido ao longe. O clima muda completamente. Aquela sensação de passeio começa a se dissolver e o ar fica mais pesado, como se até os pássaros tivessem decidido ficar quietos para não chamar atenção. É o tipo de silêncio que só acontece quando o perigo está perto demais. Martin tenta manter a calma, mas a verdade é que você vê no rosto dele a preocupação real. Aquele homem que conhece a savana como ninguém, sabe que quando um leão ataca uma aldeia inteira sem motivo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E quando o especialista está com medo, você também fica.
Eles retornam ao veículo e é aí que o filme começa a aumentar a tensão de um jeito que te prende. Nate tenta fazer as meninas se sentirem seguras. Fala com aquele tom de pai que quer controlar tudo, mesmo sem saber exatamente como fazer isso. Meredith e Nora estão inquietas, percebendo piece by piece que aquilo não é só um problema com um animal solitário. É uma ameaça real e grande. Quando o primeiro ataque acontece, ele não é anunciado com um grande rugido cinematográfico. Nada disso. O filme opta por algo muito mais assustador. Rapidez. Em frações de segundo, o leão surge no meio da estrada, atropelando a lógica e as expectativas. Ele aparece como uma sombra enorme, um vulto que se desfaz em pura força bruta. É aquele tipo de cena que você quase sente o impacto junto. Martin tenta reagir, Nate segura as meninas e o caos domina tudo. O carro vira ao mesmo tempo abrigo e armadilha. A fera circula, bate, raspa, pressiona com as patas, tenta achar qualquer brecha para alcançar a família. E o som disso, o metal cedendo, o vidro estalando, o ronco da respiração do leão, dá uma sensação de estar muito, muito perto do perigo, de um jeito desconfortável mesmo. Nate entra no modo sobrevivência. Aquele instinto que ele nem sabia mais que tinha explode. É uma combinação de desespero e coragem, do tipo que só aparece quando seus filhos estão em risco. E aquela culpa velha, aquela dor pela perda da esposa, tudo aquilo se transforma num combustível estranho, que o faz agir rápido, pensar rápido e encarar algo que ninguém deveria encarar sem um tanque de guerra, um leão totalmente fora de controle. O ataque é tão feroz e imprevisível que o carro acaba ficando praticamente inutilizado. A fera vai embora, mas não por desistir. É mais como se estivesse recuando para testar, observar, pensar. Sim, pensar. Porque o leão aqui não age como um animal comum. Ele é estratégico, paciente, quase como se carregasse uma inteligência moldada pelo trauma. E isso deixa tudo ainda mais assustador, porque dá a sensação de que ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando o silêncio volta, ele não traz alívio, traz medo. Aquele medo que te faz prender a respiração, esperando o próximo barulho. Nate tenta acalmar as filhas, mas agora não dá mais para fingir. Elas viram, elas sentiram, elas sabem que aquilo não é uma simples situação perigosa. É uma caçada. E eles estão no papel errado. São as presas. Martin sai para tentar buscar ajuda, acreditando que talvez consiga encontrar reforços antes que o leão volte. Mas claro, você já sabe que isso não vai dar muito certo, porque a fera não está ali por acaso. E quando o filme mostra o que acontece com ele, é brutal, mas também previsível, porque a essa altura já ficou claro que o leão não está atacando por fome, ele está atacando por raiva, por vingança. Os caçadores destruíram seu bando e agora ele está devolvendo o horror que viveu. Enquanto isso, Nate fica com as meninas dentro do carro, tentando lidar com o medo crescente delas e com a própria insegurança. A temperatura sobe, a água acaba, o tanque de gasolina ameaça ficar seco. Tudo que podia dar errado, dá errado. E é aí que o filme mostra uma camada importante. Não é só sobre o leão, é sobre Nate encarando seus erros como pai. É sobre como, mesmo antes do ataque, ele já se sentia falhando com elas. Depois do ataque brutal e do desaparecimento de Martin, a savana fica com aquele silêncio que não é só silêncio, é aviso. É o tipo de quietude que faz até quem nunca pisou na África entender que alguma coisa terrível está prestes a acontecer. Nate sabe disso, as meninas também. É como se o ar ao redor tivesse ficando mais denso, mais quente, mais curto. E o pior, o carro, que era a única proteção razoável, agora está praticamente condenado. O clima dessa história já entra num tom de reconstrução pessoal. O Dr. Nate Samuels, vivido pelo Idris Elba, chega com aquele olhar de quem está tentando respirar fundo depois de uma vida que desabou. Ele está levando as duas filhas para um lugar cheio de lembranças da mãe delas, tentando de algum jeito consertar uma relação que ficou cheia de rachaduras depois da perda. Sabe quando você tenta juntar a família de novo num lugar que vocês amavam, achando que isso vai surtir algum efeito mágico? Nate está exatamente nessa vibe, esperando que o lugar cure as meninas e que a viagem cure ele. Mas não é bem isso que acontece. Pelo menos não do jeito fácil. A savana já dá sua primeira encarada quando eles encontram Martin, amigo antigo, guia experiente
E aquele cara que você gostaria de ter do seu lado se um leão aparecesse de mau humor. Ele é o tipo de personagem que já conhece a selva como se fosse o quintal de casa. E esse detalhe vai importar muito quando as coisas começarem a desandar. E olha, desandar é pouco. A selva inteira parece entrar num modo caça ao humano depois que um leão decide que o homem é seu novo inimigo número 1. Ele é apenas um animal furioso, selvagem, movido por instinto. Um instinto que foi quebrado pela ação humana. E é exatamente isso que cria toda a tensão. A sensação de que você está diante de algo real. Algo que poderia acontecer. A fera é rápida, inteligente, estratégica e completamente focada. E os humanos? Bom, os humanos vão tentar sobreviver. Quando a família Samuels pisa em solo africano, você já sente no ar aquele misto de expectativa e silêncio pesado. É como se cada um tivesse carregando uma mala invisível, muito mais pesada do que aquela com roupas e protetor solar. Nate, as filhas Meredith e Nora, e toda a dor que eles tentam fingir que está controlada, todo mundo chega com a esperança de que essa viagem possa ser um ponto de virada. Mas logo fica claro que não vai ser tão fácil assim. A paisagem é linda, quente, cheia de vida, e ao mesmo tempo dá aquela sensação de que a natureza está observando cada passo deles. É uma mistura de beleza e alerta, sabe? Aquele tipo de lugar que parece dizer: seja bem-vindo, mas pisa devagar. E aí aparece Martin, amigo de longa data, com aquele sorriso de quem conhece a savana como se fosse o quintal de casa. Ele tem aquele jeito de tio experiente, meio bronco, meio gentil, e que fala com a savana como se fosse gente. Ele é quem vai apresentar tudo para a família, e sem querer saber, vai apresentar também o perigo. Logo nos primeiros momentos, já dá para ver que Nate quer ser aquele pai perfeito, cheio de cuidados, tentando agradar, tentando se reaproximar das filhas. Só que qualquer pessoa que já viveu um luto sabe, não é tão simples assim. As meninas ainda estão magoadas, especialmente Meredith, que carrega no olhar uma mistura de raiva mal resolvida e saudade reprimida. Nora tenta ser o meio termo, mas também está navegando nesse mar emocional, nadando mal inclusive. A savana parece respirar junto com a família. Ora calma, ora tensa. Quando eles sobem no carro para começar o passeio, dá para ver que a viagem tem aquele propósito bonito de reconexão, mas também aquele clima interno de vamos evitar discutir para não estragar tudo. E é aí que os primeiros passos para dentro da savana começam. E você já sente que aquela tranquilidade não vai durar muito. O filme faz questão de te colocar dentro da paisagem. É como se você tivesse sentado no banco traseiro com as meninas, vendo tudo pela janela. As árvores gigantes, a poeira levantando, as sombras longas dos animais ao longe. Martin explica sobre a vida selvagem, sobre o comportamento dos leões, sobre como tudo ali segue um equilíbrio natural. Só que esse equilíbrio, como a gente logo descobre, já está rompido, e de um jeito bem feio. A primeira pista disso aparece quando eles visitam uma aldeia que deveria estar cheia de vida, mas está silenciosa, abandonada, quase congelada no tempo. Aquele tipo de silêncio que arrepia até quem nunca pisou na África. Nate percebe isso na hora, mas não quer alarmar as meninas. Martin, por outro lado, já sabe que aquilo é sinal de problema. Ele caminha devagar, examina as marcas e vai percebendo que algo passou por ali. Algo grande, forte e furioso. E aí vem a cena-chave daquela virada de clima. Eles encontram corpos, atacados por um leão, mas de forma não normal. É um ataque sem propósito de caça, sem evidência de alimentação. Só destruição. Aquele tipo de violência que um animal só pratica quando está completamente fora de si. E a savana, antes bonita e calma, parece ganhar outra face. É como se o sol ficasse mais quente, o vento mais seco, e tudo ao redor começasse a observar em silêncio. A família sente. As meninas começam a ficar tensas, questionam, procuram entender. Nate tenta manter a calma, dá resposta evasiva, tenta fazer de conta que é só um incidente isolado.
Mas Martin sabe que não é. A fera está por perto. E pior, está à procura. E quando o filme mostra o primeiro sinal do leão, não é através de um ataque explosivo, mas de um sussurro da natureza. Árvores balançando, pegadas grandes demais, um rugido distante que parece vir de todos os lados. A savana, antes um cenário, vira um personagem. E um personagem que está tentando avisar. Corre. A partir do momento em que a savana começa a falar, você já percebe que algo está prestes a estourar. E claro, não demora muito até que a fera deixe de ser apenas um rugido ao longe. O clima muda completamente. Aquela sensação de passeio começa a se dissolver e o ar fica mais pesado, como se até os pássaros tivessem decidido ficar quietos para não chamar atenção. É o tipo de silêncio que só acontece quando o perigo está perto demais. Martin tenta manter a calma, mas a verdade é que você vê no rosto dele a preocupação real. Aquele homem que conhece a savana como ninguém, sabe que quando um leão ataca uma aldeia inteira sem motivo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E quando o especialista está com medo, você também fica. Eles retornam ao veículo e é aí que o filme começa a aumentar a tensão de um jeito que te prende. Nate tenta fazer as meninas se sentirem seguras, fala com aquele tom de pai que quer controlar tudo, mesmo sem saber exatamente como fazer isso. Meredith e Nora estão inquietas, percebendo piece by piece que aquilo não é só um problema com um animal solitário, é uma ameaça real e grande. Quando o primeiro ataque acontece, ele não é anunciado com um grande rugido cinematográfico, nada disso. O filme opta por algo muito mais assustador. Rapidez. Em frações de segundo, o leão surge no meio da estrada, atropelando a lógica e as expectativas. Ele aparece como uma sombra enorme, um vulto que se desfaz em pura força bruta. É aquele tipo de cena que você quase sente o impacto junto. Martin tenta reagir, Nate segura as meninas e o caos domina tudo. O carro vira ao mesmo tempo abrigo e armadilha. A fera circula, bate, raspa, pressiona com as patas, tenta achar qualquer brecha para alcançar a família. E o som disso, o metal cedendo, o vidro estalando, o ronco da respiração do leão, dá uma sensação de estar muito, muito perto do perigo, de um jeito desconfortável mesmo. Nate entra no modo sobrevivência. Aquele instinto que ele nem sabia mais que tinha explode. É uma combinação de desespero e coragem, do tipo que só aparece quando seus filhos estão em risco. E aquela culpa velha, aquela dor pela perda da esposa, tudo aquilo se transforma num combustível estranho, que o faz agir rápido, pensar rápido e encarar algo que ninguém deveria encarar sem um tanque de guerra, um leão totalmente fora de controle. O ataque é tão feroz e imprevisível que o carro acaba ficando praticamente inutilizado. A fera vai embora, mas não por desistir. É mais como se estivesse recuando para testar, observar, pensar. Sim, pensar. Porque o leão aqui não age como um animal comum. Ele é estratégico, paciente, quase como se carregasse uma inteligência moldada pelo trauma. E isso deixa tudo ainda mais assustador, porque dá a sensação de que ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando o silêncio volta, ele não traz alívio, traz medo. Aquele medo que te faz prender a respiração, esperando o próximo barulho. Nate tenta acalmar as filhas, mas agora não dá mais para fingir. Elas viram, elas sentiram, elas sabem que aquilo não é uma simples situação perigosa. É uma caçada. E eles estão no papel errado. São as presas. Martin sai para tentar buscar ajuda, acreditando que talvez consiga encontrar reforços antes que o leão volte. Mas claro, você já sabe que isso não vai dar muito certo, porque a fera não está ali por acaso. E quando o filme mostra o que acontece com ele, é brutal, mas também previsível, porque a essa altura já ficou claro que o leão não está atacando por fome, ele está atacando por raiva, por vingança. Os caçadores destruíram seu bando e agora ele está devolvendo o horror que viveu. Enquanto isso, Nate fica com as meninas dentro do carro, tentando lidar com o medo crescente delas e com a própria insegurança. A temperatura sobe, a água acaba, o tanque de gasolina ameaça ficar seco. Tudo que podia dar errado, dá errado. E é aí que o filme mostra uma camada importante. Não é só sobre o leão, é sobre Nate encarando seus erros como pai. É sobre como, mesmo antes do ataque, ele já se sentia falhando com elas.
Depois do ataque brutal e do desaparecimento de Martin, a savana fica com aquele silêncio que não é só silêncio, é aviso. É o tipo de quietude que faz até quem nunca pisou na África entender que alguma coisa terrível está prestes a acontecer. Nate sabe disso, as meninas também. É como se o ar ao redor tivesse ficando mais denso, mais quente, mais curto. E o pior, o carro, que era a única proteção razoável, agora está praticamente condenado. O clima dessa história já entra num tom de reconstrução pessoal. O Dr. Nate Samuels, vivido pelo Idris Elba, chega com aquele olhar de quem está tentando respirar fundo depois de uma vida que desabou. Ele está levando as duas filhas para um lugar cheio de lembranças da mãe delas, tentando de algum jeito consertar uma relação que ficou cheia de rachaduras depois da perda. Sabe quando você tenta juntar a família de novo num lugar que vocês amavam, achando que isso vai surtir algum efeito mágico? Nate está exatamente nessa vibe, esperando que o lugar cure as meninas e que a viagem cure ele. Mas não é bem isso que acontece. Pelo menos não do jeito fácil. A savana já dá sua primeira encarada quando eles encontram Martin, amigo antigo, guia experiente e aquele cara que você gostaria de ter do seu lado se um leão aparecesse de mau humor. Ele é o tipo de personagem que já conhece a selva como se fosse o quintal de casa, e esse detalhe vai importar muito quando as coisas começarem a desandar. E olha, desandar é pouco. A selva inteira parece entrar num modo caça ao humano depois que um leão decide que o homem é seu novo inimigo número 1. Ele é apenas um animal furioso, selvagem, movido por instinto. Um instinto que foi quebrado pela ação humana. E é exatamente isso que cria toda a atenção. A sensação de que você está diante de algo real. Algo que poderia acontecer. A fera é rápida, inteligente, estratégica e completamente focada. E os humanos? Bom, os humanos vão tentar sobreviver. Quando a família Samuels pisa em solo africano, você já sente no ar aquele misto de expectativa e silêncio pesado. É como se cada um tivesse carregando uma mala invisível, muito mais pesada do que aquela com roupas e protetor solar. Nate, as filhas Meredith e Nora, e toda a dor que eles tentam fingir que está controlada, todo mundo chega com a esperança de que essa viagem possa ser um ponto de virada. Mas logo fica claro que não vai ser tão fácil assim. A paisagem é linda, quente, cheia de vida, e ao mesmo tempo dá aquela sensação de que a natureza está observando cada passo deles. É uma mistura de beleza e alerta, sabe? Aquele tipo de lugar que parece dizer: seja bem-vindo, mas pisa devagar. E aí aparece Martin, amigo de longa data, com aquele sorriso de quem conhece a savana como se fosse o quintal de casa. Ele tem aquele jeito de tio experiente, meio bronco, meio gentil, e que fala com a savana como se fosse gente. Ele é quem vai apresentar tudo para a família, e sem querer saber, vai apresentar também o perigo. Logo nos primeiros momentos, já dá para ver que Nate quer ser aquele pai perfeito, cheio de cuidados, tentando agradar, tentando se reaproximar das filhas. Só que qualquer pessoa que já viveu um luto sabe, não é tão simples assim. As meninas ainda estão magoadas, especialmente Meredith, que carrega no olhar uma mistura de raiva mal resolvida e saudade reprimida. Nora tenta ser o meio termo, mas também está navegando nesse mar emocional, nadando mal inclusive. A savana parece respirar junto com a família, ora calma, ora tensa. Quando eles sobem no carro para começar o passeio, dá para ver que a viagem tem aquele propósito bonito de reconexão, mas também aquele clima interno de vamos evitar discutir para não estragar tudo. E é aí que os primeiros passos para dentro da savana começam. E você já sente que aquela tranquilidade não vai durar muito. O filme faz questão de te colocar dentro da paisagem. É como se você tivesse sentado no banco traseiro com as meninas, vendo tudo pela janela. As árvores gigantes, a poeira levantando, as sombras longas dos animais ao longe. Martin explica sobre a vida selvagem, sobre o comportamento dos leões, sobre como tudo ali segue um equilíbrio natural. Só que esse equilíbrio, como a gente logo descobre, já está rompido, e de um jeito bem feio.
A primeira pista disso aparece quando eles visitam uma aldeia que deveria estar cheia de vida, mas está silenciosa, abandonada, quase congelada no tempo. Aquele tipo de silêncio que arrepia até quem nunca pisou na África. Nate percebe isso na hora, mas não quer alarmar as meninas. Martin, por outro lado, já sabe que aquilo é sinal de problema. Ele caminha devagar, examina as marcas e vai percebendo que algo passou por ali. Algo grande, forte e furioso. E aí vem a cena-chave daquela virada de clima. Eles encontram corpos, atacados por um leão, mas de forma não normal. É um ataque sem propósito de caça, sem evidência de alimentação. Só destruição. Aquele tipo de violência que um animal só pratica quando está completamente fora de si. E a savana, antes bonita e calma, parece ganhar outra face. É como se o sol ficasse mais quente, o vento mais seco, e tudo ao redor começasse a observar em silêncio. A família sente. As meninas começam a ficar tensas, questionam, procuram entender. Nate tenta manter a calma, dá resposta evasiva, tenta fazer de conta que é só um incidente isolado. Mas Martin sabe que não é. A fera está por perto. E pior, está à procura. E quando o filme mostra o primeiro sinal do leão, não é através de um ataque explosivo, mas de um sussurro da natureza. Árvores balançando, pegadas grandes demais, um rugido distante que parece vir de todos os lados. A savana, antes um cenário, vira um personagem. E um personagem que está tentando avisar. Corre. A partir do momento em que a savana começa a falar, você já percebe que algo está prestes a estourar. E claro, não demora muito até que a fera deixe de ser apenas um rugido ao longe. O clima muda completamente. Aquela sensação de passeio começa a se dissolver e o ar fica mais pesado, como se até os pássaros tivessem decidido ficar quietos para não chamar atenção. É o tipo de silêncio que só acontece quando o perigo está perto demais. Martin tenta manter a calma, mas a verdade é que você vê no rosto dele a preocupação real. Aquele homem que conhece a savana como ninguém, sabe que quando um leão ataca uma aldeia inteira sem motivo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E quando o especialista está com medo, você também fica. Eles retornam ao veículo e é aí que o filme começa a aumentar a tensão de um jeito que te prende. Nate tenta fazer as meninas se sentirem seguras, fala com aquele tom de pai que quer controlar tudo, mesmo sem saber exatamente como fazer isso. Meredith e Nora estão inquietas, percebendo piece by piece que aquilo não é só um problema com um animal solitário, é uma ameaça real e grande. Quando o primeiro ataque acontece, ele não é anunciado com um grande rugido cinematográfico, nada disso. O filme opta por algo muito mais assustador. Rapidez. Em frações de segundo, o leão surge no meio da estrada, atropelando a lógica e as expectativas. Ele aparece como uma sombra enorme, um vulto que se desfaz em pura força bruta. É aquele tipo de cena que você quase sente o impacto junto. Martin tenta reagir, Nate segura as meninas e o caos domina tudo. O carro vira ao mesmo tempo abrigo e armadilha. A fera circula, bate, raspa, pressiona com as patas, tenta achar qualquer brecha para alcançar a família. E o som disso, o metal cedendo, o vidro estalando, o ronco da respiração do leão, dá uma sensação de estar muito, muito perto do perigo, de um jeito desconfortável mesmo. Nate entra no modo sobrevivência. Aquele instinto que ele nem sabia mais que tinha explode. É uma combinação de desespero e coragem, do tipo que só aparece quando seus filhos estão em risco. E aquela culpa velha, aquela dor pela perda da esposa, tudo aquilo se transforma num combustível estranho que o faz agir rápido, pensar rápido e encarar algo que ninguém deveria encarar sem um tanque de guerra, um leão totalmente fora de controle. O ataque é tão feroz e imprevisível que o carro acaba ficando praticamente inutilizado. A fera vai embora, mas não por desistir. É mais como se estivesse recuando para testar, observar, pensar. Sim, pensar. Porque o leão aqui não age como um animal comum. Ele é estratégico, paciente, quase como se carregasse uma inteligência moldada pelo trauma. E isso deixa tudo ainda mais assustador, porque dá a sensação de que ele sabe exatamente o que está fazendo.
quando o silêncio volta, ele não traz alívio, traz medo. Aquele medo que te faz prender a respiração, esperando o próximo barulho. Nate tenta acalmar as filhas, mas agora não dá mais para fingir. Elas viram, elas sentiram, elas sabem que aquilo não é uma simples situação perigosa. É uma caçada. E eles estão no papel errado. São as presas. Martin sai para tentar buscar ajuda, acreditando que talvez consiga encontrar reforços antes que o leão volte. Mas claro, você já sabe que isso não vai dar muito certo, porque a fera não tá ali por acaso. E quando o filme mostra o que acontece com ele, é brutal, mas também previsível, porque a essa altura já ficou claro que o leão não tá atacando por fome, ele tá atacando por raiva, por vingança. Os caçadores destruíram seu bando e agora ele tá devolvendo o horror que viveu. Enquanto isso, Nate fica com as meninas dentro do carro, tentando lidar com o medo crescente delas e com a própria insegurança. A temperatura sobe, a água acaba, o tanque de gasolina ameaça ficar seco. Tudo que podia dar errado, dá errado. E é aí que o filme mostra uma camada importante. Não é só sobre o leão, é sobre Nate encarando seus erros como pai. É sobre como, mesmo antes do ataque, ele já se sentia falhando com elas. Depois do ataque brutal e do desaparecimento de Martin, a savana fica com aquele silêncio que não é só silêncio, é aviso. É o tipo de quietude que faz até quem nunca pisou na África entender que alguma coisa terrível está prestes a acontecer. Nate sabe disso, as meninas também. É como se o ar ao redor tivesse ficando mais denso, mais quente, mais curto. E o pior, o carro, que era a única proteção razoável, agora está praticamente condenado. O clima dessa história já entra num tom de reconstrução pessoal. O Dr. Nate Samuels, vivido pelo Idris Elba, chega com aquele olhar de quem está tentando respirar fundo depois de uma vida que desabou. Ele está levando as duas filhas para um lugar cheio de lembranças da mãe delas, tentando de algum jeito consertar uma relação que ficou cheia de rachaduras depois da perda. Sabe quando você tenta juntar a família de novo num lugar que vocês amavam, achando que isso vai surtir algum efeito mágico? Nate está exatamente nessa vibe, esperando que o lugar cure as meninas e que a viagem cure ele. Mas não é bem isso que acontece. Pelo menos não do jeito fácil. A savana já dá sua primeira encarada quando eles encontram Martin, amigo antigo, guia experiente e aquele cara que você gostaria de ter do seu lado se um leão aparecesse de mau humor. Ele é o tipo de personagem que já conhece a selva como se fosse o quintal de casa, e esse detalhe vai importar muito quando as coisas começarem a desandar. E olha, desandar é pouco. A selva inteira parece entrar num modo caça ao humano depois que um leão decide que o homem é seu novo inimigo número 1. Ele é apenas um animal furioso, selvagem, movido por instinto. Um instinto que foi quebrado pela ação humana. E é exatamente isso que cria toda a atenção. A sensação de que você está diante de algo real. Algo que poderia acontecer. A fera é rápida, inteligente, estratégica e completamente focada. E os humanos? Bom, os humanos vão tentar sobreviver. Quando a família Samuels pisa em solo africano, você já sente no ar aquele misto de expectativa e silêncio pesado. É como se cada um tivesse carregando uma mala invisível, muito mais pesada do que aquela com roupas e protetor solar. Nate, as filhas Meredith e Nora, e toda a dor que eles tentam fingir que está controlada, todo mundo chega com a esperança de que essa viagem possa ser um ponto de virada. Mas logo fica claro que não vai ser tão fácil assim. A paisagem é linda, quente, cheia de vida, e ao mesmo tempo dá aquela sensação de que a natureza está observando cada passo deles. É uma mistura de beleza e alerta, sabe? Aquele tipo de lugar que parece dizer: seja bem-vindo, mas pisa devagar. E aí aparece Martin, amigo de longa data, com aquele sorriso de quem conhece a savana como se fosse o quintal de casa. Ele tem aquele jeito de tio experiente, meio bronco, meio gentil, e que fala com a savana como se fosse gente. Ele é quem vai apresentar tudo para a família, e sem querer saber, vai apresentar também o perigo. Logo nos primeiros momentos, já dá para ver que Nate quer ser aquele pai perfeito, cheio de cuidados, tentando agradar, tentando se reaproximar das filhas.
Só que qualquer pessoa que já viveu um luto sabe, não é tão simples assim. As meninas ainda estão magoadas, especialmente Meredith, que carrega no olhar uma mistura de raiva mal resolvida e saudade reprimida. Nora tenta ser o meio termo, mas também está navegando nesse mar emocional, nadando mal inclusive. A Savannah parece respirar junto com a família. Ora calma, ora tensa. Quando eles sobem no carro para começar o passeio, dá para ver que a viagem tem aquele propósito bonito de reconexão, mas também aquele clima interno de vamos evitar discutir para não estragar tudo. E é aí que os primeiros passos para dentro da savana começam. E você já sente que aquela tranquilidade não vai durar muito. O filme faz questão de te colocar dentro da paisagem. É como se você tivesse sentado no banco traseiro com as meninas, vendo tudo pela janela. As árvores gigantes, a poeira levantando, as sombras longas dos animais ao longe. Martin explica sobre a vida selvagem, sobre o comportamento dos leões, sobre como tudo ali segue um equilíbrio natural. Só que esse equilíbrio, como a gente logo descobre, já está rompido, e de um jeito bem feio. A primeira pista disso aparece quando eles visitam uma aldeia que deveria estar cheia de vida, mas está silenciosa, abandonada, quase congelada no tempo. Aquele tipo de silêncio que arrepia até quem nunca pisou na África. Nate percebe isso na hora, mas não quer alarmar as meninas. Martin, por outro lado, já sabe que aquilo é sinal de problema. Ele caminha devagar, examina as marcas e vai percebendo que algo passou por ali. Algo grande, forte e furioso. E aí vem a cena-chave daquela virada de clima. Eles encontram corpos, atacados por um leão, mas de forma não normal. É um ataque sem propósito de caça, sem evidência de alimentação. Só destruição. Aquele tipo de violência que um animal só pratica quando está completamente fora de si. E a savana, antes bonita e calma, parece ganhar outra face. É como se o sol ficasse mais quente, o vento mais seco, e tudo ao redor começasse a observar em silêncio. A família sente. As meninas começam a ficar tensas, questionam, procuram entender. Nate tenta manter a calma, dá resposta evasiva, tenta fazer de conta que é só um incidente isolado. Mas Martin sabe que não é. A fera está por perto. E pior, está à procura. E quando o filme mostra o primeiro sinal do leão, não é através de um ataque explosivo, mas de um sussurro da natureza. Árvores balançando, pegadas grandes demais, um rugido distante que parece vir de todos os lados. A savana, antes um cenário, vira um personagem. E um personagem que está tentando avisar. Corre. A partir do momento em que a savana começa a falar, você já percebe que algo está prestes a estourar. E claro, não demora muito até que a fera deixe de ser apenas um rugido ao longe. O clima muda completamente. Aquela sensação de passeio começa a se dissolver e o ar fica mais pesado, como se até os pássaros tivessem decidido ficar quietos para não chamar atenção. É o tipo de silêncio que só acontece quando o perigo está perto demais. Martin tenta manter a calma, mas a verdade é que você vê no rosto dele a preocupação real. Aquele homem que conhece a savana como ninguém, sabe que quando um leão ataca uma aldeia inteira sem motivo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E quando o especialista está com medo, você também fica. Eles retornam ao veículo e é aí que o filme começa a aumentar a tensão de um jeito que te prende. Nate tenta fazer as meninas se sentirem seguras, fala com aquele tom de pai que quer controlar tudo, mesmo sem saber exatamente como fazer isso. Meredith e Nora estão inquietas, percebendo piece by piece que aquilo não é só um problema com um animal solitário, é uma ameaça real e grande. Quando o primeiro ataque acontece, ele não é anunciado com um grande rugido cinematográfico, nada disso. O filme opta por algo muito mais assustador. Rapidez. Em frações de segundo, o leão surge no meio da estrada, atropelando a lógica e as expectativas. Ele aparece como uma sombra enorme, um vulto que se desfaz em pura força bruta. É aquele tipo de cena que você quase sente o impacto junto. Martin tenta reagir, Nate segura as meninas e o caos domina tudo. O carro vira ao mesmo tempo abrigo e armadilha.
A fera circula, bate, raspa, pressiona com as patas, tenta achar qualquer brecha para alcançar a família. E o som disso, o metal cedendo, o vidro estalando, o ronco da respiração do leão, dá uma sensação de estar muito, muito perto do perigo, de um jeito desconfortável mesmo. Nate entra no modo sobrevivência. Aquele instinto que ele nem sabia mais que tinha explode. É uma combinação de desespero e coragem, do tipo que só aparece quando seus filhos estão em risco. E aquela culpa velha, aquela dor pela perda da esposa, tudo aquilo se transforma num combustível estranho que o faz agir rápido, pensar rápido e encarar algo que ninguém deveria encarar sem um tanque de guerra, um leão totalmente fora de controle. O ataque é tão feroz e imprevisível que o carro acaba ficando praticamente inutilizado. A fera vai embora, mas não por desistir. É mais como se estivesse recuando para testar, observar, pensar. Sim, pensar. Porque o leão aqui não age como um animal comum. Ele é estratégico, paciente, quase como se carregasse uma inteligência moldada pelo trauma. E isso deixa tudo ainda mais assustador, porque dá a sensação de que ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando o silêncio volta, ele não traz alívio, traz medo. Aquele medo que te faz prender a respiração, esperando o próximo barulho. Nate tenta acalmar as filhas, mas agora não dá mais para fingir. Elas viram, elas sentiram, elas sabem que aquilo não é uma simples situação perigosa. É uma caçada. E eles estão no papel errado. São as presas. Martin sai para tentar buscar ajuda, acreditando que talvez consiga encontrar reforços antes que o leão volte. Mas claro, você já sabe que isso não vai dar muito certo, porque a fera não está ali por acaso. E quando o filme mostra o que acontece com ele, é brutal, mas também previsível, porque a essa altura já ficou claro que o leão não está atacando por fome, ele está atacando por raiva, por vingança. Os caçadores destruíram seu bando e agora ele está devolvendo o horror que viveu. Enquanto isso, Nate fica com as meninas dentro do carro, tentando lidar com o medo crescente delas e com a própria insegurança. A temperatura sobe, a água acaba, o tanque de gasolina ameaça ficar seco. Tudo que podia dar errado, dá errado. E é aí que o filme mostra uma camada importante. Não é só sobre o leão, é sobre Nate encarando seus erros como pai. É sobre como, mesmo antes do ataque, ele já se sentia falhando com elas. Depois do ataque brutal e do desaparecimento de Martin, a savana fica com aquele silêncio que não é só silêncio, é aviso. É o tipo de quietude que faz até quem nunca pisou na África entender que alguma coisa terrível está prestes a acontecer. Nate sabe disso, as meninas também. É como se o ar ao redor tivesse ficando mais denso, mais quente, mais curto. E o pior, o carro, que era a única proteção razoável, agora está praticamente condenado. O clima dessa história já entra num tom de reconstrução pessoal. O Dr. Nate Samuels, vivido pelo Idris Elba, chega com aquele olhar de quem está tentando respirar fundo depois de uma vida que desabou. Ele está levando as duas filhas para um lugar cheio de lembranças da mãe delas, tentando de algum jeito consertar uma relação que ficou cheia de rachaduras depois da perda. Sabe quando você tenta juntar a família de novo num lugar que vocês amavam, achando que isso vai surtir algum efeito mágico? Nate está exatamente nessa vibe, esperando que o lugar cure as meninas e que a viagem cure ele. Mas não é bem isso que acontece. Pelo menos não do jeito fácil. A savana já dá sua primeira encarada quando eles encontram Martin, amigo antigo, guia experiente e aquele cara que você gostaria de ter do seu lado se um leão aparecesse de mau humor. Ele é o tipo de personagem que já conhece a selva como se fosse o quintal de casa, e esse detalhe vai importar muito quando as coisas começarem a desandar. E olha, desandar é pouco. A selva inteira parece entrar num modo caça humano depois que um leão decide que o homem é seu novo inimigo número 1. Ele é apenas um animal furioso, selvagem, movido por instinto. Um instinto que foi quebrado pela ação humana. E é exatamente isso que cria toda a atenção. A sensação de que você está diante de algo real. Algo que poderia acontecer. A fera é rápida, inteligente, estratégica e completamente focada. E os humanos? Bom, os humanos vão tentar sobreviver. Quando a família Samuels pisa em solo africano, você já sente no ar aquele misto de expectativa e silêncio pesado.
É como se cada um tivesse carregando uma mala invisível, muito mais pesada do que aquela com roupas e protetor solar. Nate, as filhas Meredith e Nora, e toda a dor que eles tentam fingir que está controlada, todo mundo chega com a esperança de que essa viagem possa ser um ponto de virada. Mas logo fica claro que não vai ser tão fácil assim. A paisagem é linda, quente, cheia de vida, e ao mesmo tempo dá aquela sensação de que a natureza está observando cada passo deles. É uma mistura de beleza e alerta, sabe? Aquele tipo de lugar que parece dizer: seja bem-vindo, mas pisa devagar. E aí aparece Martin, amigo de longa data, com aquele sorriso de quem conhece a savana como se fosse o quintal de casa. Ele tem aquele jeito de tio experiente, meio bronco, meio gentil, e que fala com a savana como se fosse gente. Ele é quem vai apresentar tudo para a família, e sem querer saber, vai apresentar também o perigo. Logo nos primeiros momentos, já dá para ver que Nate quer ser aquele pai perfeito, cheio de cuidados, tentando agradar, tentando se reaproximar das filhas. Só que qualquer pessoa que já viveu um luto sabe, não é tão simples assim. As meninas ainda estão magoadas, especialmente Meredith, que carrega no olhar uma mistura de raiva mal resolvida e saudade reprimida. Nora tenta ser o meio termo, mas também está navegando nesse mar emocional, nadando mal inclusive. A savana parece respirar junto com a família, ora calma, ora tensa. Quando eles sobem no carro para começar o passeio, dá para ver que a viagem tem aquele propósito bonito de reconexão, mas também aquele clima interno de vamos evitar discutir para não estragar tudo. E é aí que os primeiros passos para dentro da savana começam. E você já sente que aquela tranquilidade não vai durar muito. O filme faz questão de te colocar dentro da paisagem. É como se você tivesse sentado no banco traseiro com as meninas, vendo tudo pela janela. As árvores gigantes, a poeira levantando, as sombras longas dos animais ao longe. Martin explica sobre a vida selvagem, sobre o comportamento dos leões, sobre como tudo ali segue um equilíbrio natural. Só que esse equilíbrio, como a gente logo descobre, já está rompido, e de um jeito bem feio. A primeira pista disso aparece quando eles visitam uma aldeia que deveria estar cheia de vida, mas está silenciosa, abandonada, quase congelada no tempo. Aquele tipo de silêncio que arrepia até quem nunca pisou na África. Nate percebe isso na hora, mas não quer alarmar as meninas. Martin, por outro lado, já sabe que aquilo é sinal de problema. Ele caminha devagar, examina as marcas e vai percebendo que algo passou por ali. Algo grande, forte e furioso. E aí vem a cena-chave daquela virada de clima. Eles encontram corpos, atacados por um leão, mas de forma não normal. É um ataque sem propósito de caça, sem evidência de alimentação. Só destruição. Aquele tipo de violência que um animal só pratica quando está completamente fora de si. E a savana, antes bonita e calma, parece ganhar outra face. É como se o sol ficasse mais quente, o vento mais seco, e tudo ao redor começasse a observar em silêncio. A família sente. As meninas começam a ficar tensas, questionam, procuram entender. Nate tenta manter a calma, dá resposta evasiva, tenta fazer de conta que é só um incidente isolado. Mas Martin sabe que não é. A fera está por perto. E pior, está à procura. E quando o filme mostra o primeiro sinal do leão, não é através de um ataque explosivo, mas de um sussurro da natureza. Árvores balançando, pegadas grandes demais, um rugido distante que parece vir de todos os lados. A savana, antes um cenário, vira um personagem. E um personagem que está tentando avisar. Corre. A partir do momento em que a savana começa a falar, você já percebe que algo está prestes a estourar. E claro, não demora muito até que a fera deixe de ser apenas um rugido ao longe. O clima muda completamente. Aquela sensação de passeio começa a se dissolver e o ar fica mais pesado, como se até os pássaros tivessem decidido ficar quietos para não chamar atenção. É o tipo de silêncio que só acontece quando o perigo está perto demais.
Martin tenta manter a calma, mas a verdade é que você vê no rosto dele a preocupação real. Aquele homem que conhece a savana como ninguém, sabe que quando um leão ataca uma aldeia inteira sem motivo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E quando o especialista está com medo, você também fica. Eles retornam ao veículo e é aí que o filme começa a aumentar a tensão de um jeito que te prende. Nate tenta fazer as meninas se sentirem seguras, fala com aquele tom de pai que quer controlar tudo, mesmo sem saber exatamente como fazer isso. Meredith e Nora estão inquietas, percebendo piece by piece que aquilo não é só um problema com um animal solitário, é uma ameaça real e grande. Quando o primeiro ataque acontece, ele não é anunciado com um grande rugido cinematográfico, nada disso. O filme opta por algo muito mais assustador: rapidez. Em frações de segundo, o leão surge no meio da estrada, atropelando a lógica e as expectativas. Ele aparece como uma sombra enorme, um vulto que se desfaz em pura força bruta. É aquele tipo de cena que você quase sente o impacto junto. Martin tenta reagir, Nate segura as meninas e o caos domina tudo. O carro vira ao mesmo tempo abrigo e armadilha. A fera circula, bate, raspa, pressiona com as patas, tenta achar qualquer brecha para alcançar a família. E o som disso, o metal cedendo, o vidro estalando, o ronco da respiração do leão, dá uma sensação de estar muito, muito perto do perigo, de um jeito desconfortável mesmo. Nate entra no modo sobrevivência. Aquele instinto que ele nem sabia mais que tinha explode. É uma combinação de desespero e coragem, do tipo que só aparece quando seus filhos estão em risco. E aquela culpa velha, aquela dor pela perda da esposa, tudo aquilo se transforma num combustível estranho que o faz agir rápido, pensar rápido e encarar algo que ninguém deveria encarar sem um tanque de guerra, um leão totalmente fora de controle. O ataque é tão feroz e imprevisível que o carro acaba ficando praticamente inutilizado. A fera vai embora, mas não por desistir. É mais como se estivesse recuando para testar, observar, pensar. Sim, pensar. Porque o leão aqui não age como um animal comum. Ele é estratégico, paciente, quase como se carregasse uma inteligência moldada pelo trauma. E isso deixa tudo ainda mais assustador, porque dá a sensação de que ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando o silêncio volta, ele não traz alívio, traz medo. Aquele medo que te faz prender a respiração, esperando o próximo barulho. Nate tenta acalmar as filhas, mas agora não dá mais para fingir. Elas viram, elas sentiram, elas sabem que aquilo não é uma simples situação perigosa. É uma caçada. E eles estão no papel errado. São as presas. Martin sai para tentar buscar ajuda, acreditando que talvez consiga encontrar reforços antes que o leão volte. Mas claro, você já sabe que isso não vai dar muito certo, porque a fera não está ali por acaso. E quando o filme mostra o que acontece com ele, é brutal, mas também previsível, porque a essa altura já ficou claro que o leão não está atacando por fome, ele está atacando por raiva, por vingança. Os caçadores destruíram seu bando e agora ele está devolvendo o horror que viveu. Enquanto isso, Nate fica com as meninas dentro do carro, tentando lidar com o medo crescente delas e com a própria insegurança. A temperatura sobe, a água acaba, o tanque de gasolina ameaça ficar seco. Tudo que podia dar errado, dá errado. E é aí que o filme mostra uma camada importante. Não é só sobre o leão, é sobre Nate encarando seus erros como pai. É sobre como, mesmo antes do ataque, ele já se sentia falhando com elas. Depois do ataque brutal e do desaparecimento de Martin, a savana fica com aquele silêncio que não é só silêncio, é aviso. É o tipo de quietude que faz até quem nunca pisou na África entender que alguma coisa terrível está prestes a acontecer. Nate sabe disso, as meninas também. É como se o ar ao redor tivesse ficando mais denso, mais quente, mais curto. E o pior, o carro, que era a única proteção razoável, agora está praticamente condenado. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.